Hebreus 11, 21, diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos por Tua grande misericórdia e graça nesta tarde, em nossas vidas. Nos permitir, Deus, cultuar a Ti. Nos permitir, Deus, abrir a porta dessa casa, desse lado, dos nossos irmãos, para poder, Senhor, celebrar o Teu nome, trazer a palavra que traz a transformação, a palavra da verdade, que transforma nossas vidas, que muda nosso caráter, nosso ser, que nos leva, Deus, a entender quem o Senhor é, quem nós somos, e a nos colocar diante de Ti, Deus, em busca de fazer a Tua vontade. Então nós Te louvamos por isso, agradecemos por essa semana, por esse final já de mês, de metade do ano, da qual o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, apesar das lutas, das dificuldades, Senhor, que passamos como igreja, mas cada um também aqui pessoalmente, em suas famílias, suas vidas pessoais, coração, mas o Senhor tem nos preservado, tem nos guardado, tem nos mantido, Deus, e nós louvamos e com isso nós temos mais esperança e confiança de que o Senhor continuará a cuidar de nós e a preservar o Teu povo até a Tua vinda. Em nome de Jesus Cristo nós agradecemos a Ti. Amém. Amém. Então estamos estudando sobre a vida de Jacó, né? Então a gente vai pular lá para Gênesis. Hoje nós vamos ver mais uma atitude de como é viver na dependência da vontade soberana de Deus. Então a gente está falando ali sobre a vida de Jacó. Pode abrir lá para Gênesis 30, tá? E deixa ali marcado por enquanto. E é interessante que Jacó, a gente não vai voltar a história toda, está aí na outra pregação, na mensagem anterior a essa, mas Jacó tinha uma característica, vou dizer na verdade não uma característica, mas um problema em seu caráter, né? Que era um sujeito muito dado ao engano, ele era um enganador. O próprio nome já descreve, né, esse tipo de caráter que ele tinha. E Jacó, então, quando ele foge ali da sua casa, da casa do seu pai, e ele praticamente vai morar num outro lugar, distante, na parentela do lado do pai, em Harã, Deus ali começa a trabalhar na vida de Jacó de tal modo que ele vai mudar, ter uma mudança completa no seu caráter, na sua vida. Ele vai deixar de ser um homem enganador, um homem que busca seus próprios interesses, e ele vai agora se curvar à vontade de Deus e a depender em Deus. Ele vai aprender isso a duras penas, mas Deus vai ajudá-lo e ensiná-lo a superar e aprender o que ele deve realmente fazer, né? E aí na semana passada a gente falou sobre que para vivermos na dependência soberana de Deus, olhando para a vida de Jacó, para a experiência de vida dele, nós precisamos tomar a atitude correta sempre na vida. Não podemos dar jeitinhos, né? Eu sei que a nossa cultura brasileira é uma cultura muito de jeitinhos. Nós gostamos sempre de dar um jeito, fazer um armengue, uma gambiarra, para ver se dá certo. E muitas vezes, né, dá certo, mas dá problema depois, né? Dá certo no momento, mas depois dá certo, mas dá errado, né? É uma coisa conflituosa, né? Mas no fim das contas dá errado, porque você sabe que não é o certo. E Jacó, ele aprende, né, a tomar a atitude correta. Como é que ele vai aprender, né? Através do seu próprio sogro, né? Labão. Labão, ele é um homem enganador, igual a Jacó. E quando Jacó ele se depara, né, com a sua esposa ali, com aquele encontro marcante, né, dele e Raquel, aquela situação de amor à primeira vista, ele logo quer casar com ela, mas o que acontece? O pai vai lá e fala: tá bom, você quer casar, trabalha 7 anos aí que eu vou te dar. E ao fim daqueles 7 anos, para resumir, ele dá a Lia, né, que era a outra filha dele, a filha mais velha, e não a Raquel. E no fim das contas, mais para frente nós vamos ver
que ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para poder ter a esposa que ele queria. E aí já ele começa a aprender. E a gente falou que Jacó poderia muito bem fazer o quê? Já que ele era um enganador, né? Fugir, né? Vamos fugir, né? Vamos fugir, Raquel. Deixa aí, o seu pai me enganou, então vamos... Ele já era um homem fugido, né? Então, qual é o problema de um homem que já tem problemas, né? Tem que ter mais outro problema, né? Nenhum, né? Então ele iria encarar, mas Deus, né, claro, ali trabalhando no coração dele, ele toma a atitude correta e trabalha por mais 7 anos, e aí, portanto, então tem a lida. E aí ele vai aprender novamente aqui, através da vida do seu sogro, né? O seu sogro é um instrumento de Deus, né? Maravilhoso ali para poder quebrantar a vida de Jacó. E a segunda atitude aqui, de viver na dependência da soberana vontade de Deus, que Jacó vai ter que aprender, e nós também, é confiar no Deus de toda a sabedoria. Confiar no Deus que sabe e que conhece tudo. E aí, a gente vai ali para Gênesis capítulo 30. E Gênesis capítulo 30 é relatado ali o nascimento, o final do 29, né, para o início do 30, é relatado o nascimento ali dos filhos de Jacó. Praticamente, ele vai ter quantos filhos aí? 11 aqui, né? E mais na frente ele vai ter o Benjamim, que é mais lá no meio da história. Mas aqui ele em um tempo aqui ele tem 11 filhos, né? Com mulheres diferentes, né? Não só com as duas, não só com Lia e Raquel, mas tem outras, as servas lá da história, que também naquela época, naquele contexto, eram oferecidas, né, ao marido para dar filhos. E aqui tem uma disputa de filhos aqui tremenda, a gente não quer entrar no debate aqui sobre essa disputa, a gente quer falar mais sobre a vida de Jacó. E aí o que acontece? Nos versículos 25 e 26 de Gênesis 30, a gente começa a ver algumas situações aqui, a partir do nascimento do último filho até então de Jacó, que era José, certo? E aí diz assim, Gênesis 30, 25 a 26. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte para o meu lugar e a minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. E é interessante, né, que Jacó aqui, ele é casado, ele tem filhos, os filhos são dele, mas a maneira como ele se chega a Labão é uma maneira totalmente como se fosse de servo, né? Olha, eu estou te servindo, eu estou aqui, estou na tua casa, né? Me casei com as tuas filhas, né? Então, praticamente ele morava, né, próximo, junto à casa do seu sogro. E por conta disso, ele vivia na dependência do seu sogro, né? E aí, ao ver que, olha, é o momento de eu retornar à minha terra, é o momento de eu voltar lá para Canaã, então aqui ele vai fazer um pedido, né? Parece que ele não é que nem o Jacó antigo, né? O Jacó antigo não tinha esse negócio de pedir permissão, né? De obedecer regras, né? Ele ia lá e burlava as regras. Ele ou fugia, né? Ou enganava, mas ele não cumpria as regras do jeito correto. E aí nós vemos então esse Jacó, já aqui servindo há 20 anos, ele tem aqui 20 anos de trabalho, de serviço na casa do seu sogro, e depois desses 20 anos então ele fala assim, olha, é o momento de partir, é o momento de sair. E Jacó aqui, ele não tinha os recursos suficientes ainda para essa viagem, né? Imagina uma viagem com várias mulheres e 11 filhos, né? Caminhando pelo deserto, por regiões que precisava de parar para fazer tenda, com medo de bicho, de saqueadores, frio à noite, sol pela manhã, recursos de água que às vezes faltava. Imagine sair com esse povo todo. Ele tinha que ter uma reserva, ele tinha que ter um suprimento para poder fazer essa viagem. Então a gente começa a ver as situações aqui sobre a vida de Jacó. E aí, o que o sogro de Jacó vai dizer? Versículos 27 a 31, vamos ler. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse-lhe ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Olha a proposta, né?
Claro que ele não está falando de bondade, né? Temos que entender que ele viu que, como Jacó estava sendo abençoado pelas promessas de Deus, e essas promessas eram tamanhas que chegavam até Labão, a família de Labão, a casa de Labão. Então ele falou, opa, né? Vou perder, né, a minha galinha dos ovos de ouro, né? Vou perder esse menino de ouro aqui, né? E, infelizmente, a intenção dele é exatamente essa. Lógico que ele fala isso, olha, eu tenho experimentado, né, que o Senhor me abençoou por amor de ti. Né? Então ele reconhece isso e a intenção dele é que Jacó ficasse, para que pudesse continuar vindo bênção. Né? E ele fala, ó, fixa o teu salário e te pagarei. Né? Ele vai pagar, a proposta é essa daqui. Só que Jacó disse, tu sabes como tenho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então aqui é uma pergunta bem interessante, né? Até então, a princípio a gente nota que Jacó estava trabalhando para depositar aos pés de Labão ali, né, o fruto da sua renda, né, do seu trabalho. Então não era dele. Por isso que Jacó ele entende que, olha, isso aqui não é meu de fato, né? Eu estou aqui, quem me cedeu as mulheres foi esse homem, quem me cedeu o gado para poder trabalhar a terra foi esse homem, então é dele. Tudo que eu estou fazendo aqui é dele, eu só estou aqui sobrevivendo, né, neste local. Então Jacó agora pensa em trabalhar para si, em trabalhar para o seu sustento. E aí ele vai dizer o seguinte, então Labão, no caso, diz, ele lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Né? Então Jacó ele percebe que a coisa ali não vai engrenar tanto, e ele fala assim, tá bom, então, bem, já que eu não posso sair, né, então eu vou trabalhar para poder ter a minha renda, a minha condição para depois sair, para depois ir lá e de fato sair. Ok, voltar para a minha terra. Então a intenção de Labão era essa, era manter Jacó ali. E Jacó, de certa maneira, ele queria partir, mas ele para um pouco, ele pensa, tá bom, então eu vou construir o meu patrimônio para poder sair. E aí lemos nos versículos 32 e 33 o seguinte, passarei hoje por todo o teu rebanho, e essa é a proposta de Jacó para Labão, separando dele os salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e o negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Note, né? Jacó falando de justiça, né? Jacó falando de furto, né? Que é um homem que tinha roubado o direito de primogenitura do irmão, enganado o pai, mas aqui ele começa a aprender que tinha que agir da maneira correta. Então a proposta é, olha, vamos fazer assim, do gado, e o gado era como se fosse um dinheiro daquela época, né? Não tinha dinheiro físico, né? Você tinha gado, então contava, você tem quanto de dinheiro, né? Hoje, né? Aí lá, você tem quanto de gado aí, né? Então era a mesma coisa, né? Então, tinham gados, ou seja, ovelhas, caprinos, que eram da cor branca, certo? Então a proposta aqui é que esses caprinos, esse gado de cor branca seria de Labão, enquanto o gado salpicado e malhado, né? E aí, para você saber a diferença desses tipos de animais, da cor da pele, você vai na internet e olha, mas alguns são listrados, outros têm pintinhas, né? Outros são parecidos dálmatas, né? E por aí vai. Mas a questão é que esses que tinham cor, esses que eram manchados, né? E os mais escurinhos, esses seriam o salário de Jacó, enquanto os branquinhos o salário de Labão, certo? E aí continuamos. Jacó tinha proposto um plano bem engenhoso a Labão, né? E aqui não temos nenhum tipo de problema, certo? E aí nós vamos entender que Labão ele aceita a proposta, se a gente ler depois um pouco mais, e
ele vai, naquele mesmo dia, separa então esses animais que são salpicados e separa os brancos e dá os brancos, que era dele, para Jacó cuidar, e os salpicados o Labão dá para os seus filhos para que eles pudessem cuidar. Ok? E aí nos versos seguintes, de 37 a 44, nós vamos ver que Jacó, ele aqui vai começar, ele cria uma estratagema bem interessante, né? Ele vai agir como um tipo de biólogo aqui, para poder fazer crescer a sua renda. Interessante. Versículos 37 a 44 nós lemos assim: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. São plantas, são coisas daquela época, né? Mais vegetações lá daquela época. E ele remove a casca. Ele fala assim: ele removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escochadas pois ele em frente do rebanho, nos canais de águas, okay? Nos bebedouros, onde os rebanhos vinham, para desdentar-se. E conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados, dos pretos, nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. E o que vamos parar até aqui, mas o que vamos entender? O que ele está fazendo aqui? Jacó, e mais na frente a gente vai entender a razão, uma das partes dessa razão do que ele fez isso daqui. Ele usa a sua inteligência, né, da maneira correta, não para enganar. Mas pela experiência que ele tem em lidar com gado, né, ele descobre que tem uma certa planta daquela região. Né, imagine, 20 anos, né, ali morando, ele observou muita coisa e fez testes também. E ele viu que se ele pegasse essa planta e cortasse ela e tirasse a casca e só o caule, e colocasse isso perto das águas onde os animais eles bebiam, isso iria causar o quê? Causar um efeito de que aquela planta ela sairia uma substância, e aquilo influenciaria os animais a se procriarem com maior rapidez. Então, não sabemos como, mas na frente a gente vai entender que isso teve, claro, a mão de Deus, o poder de Deus, mas ele começa a desenvolver isso. E, obviamente, quando vinham os animais dele, que eram salpicados e malhados e tudo mais, o que eles faziam? Jogava lá, né? E aí os animais iam lá, bebiam, e aqueles animais que eram da parte dele se reproduziam, e se reproduziam, ele tinha mais animais salpicados e malhados, né? Claro que os animais brancos eram os animais que mais davam, né? Eram os animais que mais geravam e procriavam, certo? Mas quando animais que eram salpicados cruzavam com animais que eram do mesmo tipo, então a chance de ter animais salpicados era maior. E ele usava essa questão da planta para poder acelerar o processo. Então, note aqui a engenhosidade da situação. E não somente isso, mas note que depois, né, e todas as vezes que conseguiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Então ele não só fez isso para poder criar mais salpicados, mais malhados, mas também salpicados e malhados que fossem fortes, animais que fossem mais fortes ainda. Então note a engenhosidade aqui dele, né? E no final das contas é dito que, em resumo, né, e o homem se tornou, Jacó no caso, mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Claro, né? Agora que ele tinha um rebanho enorme, ele podia comprar e vender, porque aquilo era o ganho dele, certo? Então, note que o Labão queria só fixar um salário, né? Então
você vai trabalhar e vai ganhar um X salário. Jacó, ele deixa de fazer isso e vai o quê? Empreender, né? Ele vai, não, vou querer fazer o meu lance, quero ser o meu patrão, né? E aí ele começa a desenvolver isso. Então, a gente nota que essa atitude de Jacó não era uma esperteza, mas era sabedoria. Jacó, ele começa a aprender que, bem, se eu quero que dê certo, eu tenho que usar a mente. Né? Eu não posso usar a esperteza, eu tenho que usar a sabedoria, a mente para o certo, para o correto. Ele vai ter que pensar e arquitetar isso daqui para ele poder conseguir aquilo que ele buscava. Muito bem, e aí mais na frente a gente percebe que Labão, ele não rouba aqui o rebanho de Labão, mas Labão começa a ficar um pouco chateado, né? Obviamente, né? Ele começa a ver que o camarada está ganhando mais do que ele, e por ser um homem que ele não só quer ser o rico, né? Ele quer ser o rico, né? Ele quer ser o top de todo mundo ali, né? Ele quer ser aquele que todo mundo come na mão dele, que está na mão dele. E, infelizmente, ele vai se chatear terrivelmente com Jacó. E note em Gênesis 31, 1-3, é dito: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então note que começa a ter uma inveja, né? Porque ele começa a ver que o Jacó não era mais um servo que ficava ali debaixo dele, mas ele começa a crescer. E infelizmente, né, é dito que o rosto de Labão já não era favorável. E essa expressão, ela significa, não é somente uma chateação, mas é alguém também que está esperando um momento para dar um golpe, né? Está esperando um momento para poder fazer um mal contra aquela pessoa. E assim era Labão. E infelizmente, diante dessa situação, ou felizmente, o Senhor vai falar a Jacó: olha, sai da casa dos teus, volta para a casa dos teus pais, torna a tua parentela e eu serei contigo. Então Deus aqui vem diretamente com ele depois de 20 anos e fala: olha, é o momento, vai agora. Agora que você tem recurso, agora que você tornou rico, agora que você tem condições, vai lá. Né? Isso aqui é sabedoria, irmãos, né? E muitas vezes a gente quer tomar as decisões baseadas no quê? No impulso, né? Imagine se Jacó lá atrás, ele toma essa decisão lá, ele olha, você não vai me permitir sair, eu vou mesmo assim, podia dar problema. Então aqui tem um tempo certo. Então Deus trabalha com a nossa sabedoria e com a sabedoria dele, né? A dele acima de tudo, mas com a nossa também, para identificar os momentos e identificar os tempos. Né? Não pode ser feito de qualquer jeito as coisas. E aqui Jacó, ele entende essa situação. E essa atitude de Jacó faz com que ele volte para a terra já rico, já abastecido. E quando ele chega lá, ele está pronto já para que Deus possa operar as promessas seguintes. Né? Que aí vem os filhos dele, e aí toda aquela história do Egito, e aí vai. Né? A gente vai mais ver para frente. Então, a gente vai perceber que Jacó, em Gênesis 31, de 3-13, ele vai acreditar isso a Deus. Ele não vai olhar apenas como um fruto da sua sabedoria, ele ter feito aquela evolução das suas ovelhas, da sua riqueza. Mas ele acredita isso a Deus. Note os versículos de 3-13 de Gênesis 31. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Certo? Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, chamou as suas esposas, para junto do seu rebanho, e lhe disse: vejo que o rosto do vosso pai não é bem favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado por 10 vezes, e por 10 vezes me mudou o salário. Então note que aquela proposta lá de Labão, né, fixa o teu salário, né? Por 10 vezes o cara vem enganando. Você acha que da 11ª vez o cara vai falar assim: agora esse vai ser o teu salário? Não. Então Jacó, ele sabia, já estava entendendo, né? Ele, olha, aqui eu estou lidando com outro que engana também, né? Então, e aí ele vai dizer o seguinte:
Cadê? Me perdi aqui. Ok. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listrados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Aí note, assim tomou Deus o gado de vosso pai e mudeu a mim. Então, de uma maneira aqui, Jacó, ele agiu na sabedoria, no conhecimento, na experiência correta que ele tinha, mas havia a soberania de Deus em fazer com que essa experiência de Jacó com o gado pudesse funcionar e nascer os gados salpicados e listrados. Isso é interessante, que Jacó ele reconhece isso. E aí ele vai dizer, pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo do Senhor me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. E ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem os rebanhos listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que pois vejo que tudo que o que Labão está te fazendo. Então note que em sonho Deus já havia falado com ele, né? É bem possível que quando Jacó falou com Labão sobre essa proposta, Deus já havia falado em sonho, né, na vida de Jacó, sobre o que ele deveria fazer, né? Em sonho, né, imaginando que tinha os salpicados, os malhados ali que estavam cruzando com as ovelhas, ele imagina, então, eu tenho que cuidar desse rebanho, esse rebanho tem que ser meu, porque Deus vai trabalhar e criar mais desse rebanho. Então, no fim das contas, é um trabalho duplo, né? A soberania de Deus ali agindo, ao mesmo tempo que usa a sabedoria de Jacó no conhecimento que ele tem com o rebanho. E ele completa dizendo, eu sou o Deus de Betel. Betel é o que? Casa de Deus, né? Ele relembra, olha, eu sou aquele Deus que estava lá contigo há 20 anos. Ou seja, eu cuidei de você. Então, hoje, você tem isso daqui por causa de mim, que eu cuidei de você. Aquele episódio lá de Betel, ele fala, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste volta, levanta-te agora, sai desta terra e volta à terra da tua parentela. E aqui, Jacó, ele não mais foge, mas ele é orientado por Deus. Há uma grande diferença da maneira como ele saiu da terra de Canaã. Ele saiu o quê? Fugido. E Deus soberanamente, né, naquela situação, opera e confirma que, olha, Jacó, realmente, foge mesmo, né? Mas aqui não, aqui ele espera um momento. E aí quando ele recebe a orientação de Deus, né, aliado àquela orientação ali do sonho, então Jacó ele vai partir. E de versículos 17 a 21, nós vamos notar, eu não vou ler, mas Jacó ele vai fugir, ele vai se empenhar nessa fuga, e ocorre aqui a história de que Raquel vai lá e furta um dos ídolos do pai. Eu não vou entrar nessa história, né? Você vê que Jacó, né, realmente pode fazer uma novela bem ali de Jacó, que dá vários capítulos, né? Pois é, já teve, né? Então, assim, tem muitos capítulos, né? Tem muitos enredos acontecendo, tem muitos personagens ali, muitas histórias ali entrelaçadas. Mas o que é interessante aqui é que ele vai fugir, Labão vai atrás dele, e aí você percebe a soberania e a graça de Deus. Quando Labão vai atrás dele, qual é a intenção de Labão? Pegar ele, pegar os filhos dele, pegar as esposas dele, trazer e fazer o que com Jacó? Né? Vamos passar Jacó. Jacó já era, né? Não seria mais Jacó, já era agora, né? Então a gente percebe isso nos versículos 22 a 24, que Labão, ele vai atrás de Jacó, ele vai atrás ali para fazer isso, né, nesse intento. E é dito lá nos versículos 22 a 24, no terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugido. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço, por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonho, e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem,
nem mal. Né? Então aqui Deus protege a Jacó nessa situação. E aí, claro, Jacó, nos versículos 36 a 41, depois você pode ler, mas Jacó vai descarregar, né, vamos dizer assim, tudo que ele tinha sofrido na mão de Labão. Né? Ele vai dizer sobre os salários, ele vai dizer sobre os duros trabalhos, as noites, que ele não dormia e que ele estava ali trabalhando e continuando e sofrendo, né? E até mesmo quase animais que estavam no meio do deserto, que podiam matá-lo. E ele enfrentou tudo isso para que ele pudesse cuidar do rebanho de Labão. E Labão não estava considerando isso. Então ele vai falar aqui um monte de coisa que eles sofrem ali, que ele sofre, que ele passa, consumido pelo calor, pela noite, pela geada. O sono dele sumia, né, de tantas preocupações. Então aqui ele vai falar aqui, mas no fim das contas, eu queria focar no versículo 42, que esse aqui é um versículo importante, e de tudo que eu falei até agora, guarde ele. Note o que ele vai dizer aqui. No final de tudo, quando Jacó ele conta tudo isso ali na frente de Labão, ele vai dizer o seguinte: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos te repreendeu ontem à noite. Então note que o resumo de Jacó é isso. Olha, foi Deus. Eu passei 20 anos sofrendo, talvez aí um pouco pelas minhas consequências do que eu fiz lá com meu pai, com meu irmão, né? Mas Deus usou isso para que eu pudesse aprender. Aprender ao quê? Aí ele cita uma palavrinha ali interessante, um termo, na verdade, uma expressão, o temor de Isaque. Né? O temor de Isaque. Isso bate muito bem com a questão de sabedoria. O que diz lá em Provérbios 9 e 10? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Jacó não viveu na época de Salomão, mas as coisas da Bíblia sempre batem, né? Porque a Bíblia é inerrante e ela se auto-explica. Então o que Jacó estava dizendo aqui? Quem era o temor de Isaque? Era uma expressão para o próprio Deus. Né? Jacó aprendeu a temer a Deus. E ao aprender a temer a Deus, mesmo no sofrimento que ele estava passando, mesmo nas lutas que ele estava vivendo, ele entendeu que aquilo era o que ele deveria fazer para que ele pudesse sair daquela situação. E aí quando a gente chega em Provérbios 9 e 10 e olha que o temor do Senhor é o princípio do saber, então a ideia é que como é que eu vou começar a aprender a ter sabedoria? Se eu temer a Deus. Se no momento em que as minhas decisões, as minhas ideias, os meus planos, os meus sonhos, eles estiverem o quê? Submissos à vontade de Deus, no temor do Senhor. Sempre me perguntando, será que é isso que Deus quer? Será que eu vou ofender ao meu Deus se tomar essa decisão? Será que isso vai me trazer um prejuízo? E um prejuízo para a minha vida espiritual, para a minha comunhão com esse meu Deus? Então são perguntas que apontam para esse temor a Deus. Se você teme a Deus, então você primeiro vai o quê? Perguntar a Ele. Você vai saber dele, é como uma criança. Né? Hoje o Asaf, o Eliakim, a Laricinha ainda teimam, né, em fazer coisas que o pai fala não, né? Não faça, não faça. Porque ainda estão desenvolvendo isso. Mas uma criança maior, né, já muda. E ao ponto de que, com certeza você, com seus pais, com a sua mãe, você nunca fazia algo depois que você aprendeu, né? Há muita surra, há muita, né? Você sempre perguntava ao seu pai: pai, eu posso? Mãe, eu posso? Dá, pai, eu posso fazer isso? Então, essa é a mesma visão que nós devemos ter de Deus. Esse temor, como uma criança tem do seu pai e da sua mãe, sempre perguntando a ele. Por quê? Porque o pai e a mãe têm sabedoria, têm mais experiência, conhecimento do que uma criança que nasceu agora. Então Deus quer que a nossa atitude seja semelhante.
Então nós precisamos nos curvar a Deus e perguntar: Senhor, é isso? Essa decisão? E note que Jacó, durante 20 anos, ele sofreu, mas ele sofreu para aprender a como temer a Deus, a como temer a esse Deus, a esse temor de Jacó. E fechando aí, irmãos, a nossa mensagem, o que a gente pode aprender aqui é que se quisermos viver na dependência da soberania de Deus, nós vamos precisar aprender a temê-lo, a temer a Ele mesmo, né? A confiar nesse Deus que sabe muito mais do que nós, e que mesmo que estamos em sofrimento, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está operando, Ele sabe o que é o melhor. Eu não sei, mas Ele sabe. Então Jacó, 20 anos ele teve que aprender isso, no sofrimento, mas aprender a temer a esse Deus. O Isvi vai dizer que Deus nos conduz por meio da sua palavra. Deus já havia falado com Jacó em sonho, e à medida que a história de Jacó se desenrola, vamos descobrindo que Deus sempre lhe falou em todas as crises importantes da sua vida. Deus nos orienta pelos caminhos da justiça, se estivermos dispostos a segui-lo em sabedoria. Então, irmãos, pode ser o que for. Pastor, mas podemos dar um jeito, né? Nesse tempo atrás, né? Até contei isso para o Igor. Uma pessoa chegou para mim e falou: olha, pastor, tem um jeito da gente poder ir atrás desse dinheiro de volta, né? Que jeito é esse, né? Que jeito é esse, né? Alguém falou comigo. É um jeito assim, bem complicado, usando os meios públicos, né? De maneiras erradas, né? Para poder extorquir a pessoa. Coisas assim absurdas, né? Vem cada proposta, né? Maluca, né? Você fala assim, ué, que loucura, né? Então, e outros meios também. Olha, conheço um político ali que pode ajudar a igreja, né? Não é, sabe? Né? E aí você começa a ouvir coisas, você, poxa, mas é um caminho interessante, olha, a gente pode ter a igreja agora, daqui a 2, 3 meses, né? Nem precisa de processo, nem nada, né? E aí você fica, uau, né? Aparece uma coisa assim maravilhosa, mas não é a sabedoria de Deus. Mas não é a sabedoria baseada no temor a Deus, né? E se a gente olha lá para o livro de Tiago 1, 6 a 8, a gente vai ver que, aliás, Tiago 3, 7, como é essa sabedoria de Deus? Qual o tipo da sabedoria de Deus? Ele vai dizer, não tem nada a ver com enganação, esperteza ou oportunismo. A sabedoria de Deus, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essas são as qualidades da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, a gente pode até fazer um estudo, né? Até desafio, vou estar de férias agora. Quem quiser fazer um estudo dentro só desse versículo aqui, dá para fazer, né? Aí ele mostra aqui o que é sabedoria, qual é a característica da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Então, é esse tipo que nós precisamos focar, é nesse tipo de sabedoria, certo? E aí, por quê? Porque, irmãos, Deus opera coisas muito maravilhosas e melhores daquilo que a gente pensa e imagina. A sabedoria dele é além. E não só porque a sabedoria dele é além, não só porque ele conhece, mas ele é porque é um Deus soberano que move os corações. Então Deus move os corações. Então a gente não precisa mover as peças do nosso xadrez para dar o checkmate. Porque confiando em Deus, Deus que dá o checkmate para nós. A gente não precisa dar o checkmate, Ele que dá. Ele que move, a gente é só o peão no meio desse tabuleiro. Onde Deus nos leva, aonde Ele quer, e no fim desse jogo nós sempre somos vitoriosos. Então, mas isso só vai acontecer com aquele crente exatamente que é fiel, que confia nessa sabedoria de Deus, que se coloca debaixo da vontade soberana desse Deus. E por fim, Tiago 1, 6 e 8 vai dizer que aquele que falta sabedoria é o quê? Peça a Deus, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre,
inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, Deus nos chama a confiar que Ele é sabedor do que está acontecendo. Não podemos duvidar. Sempre nos orientará e nos dará a direção em tudo. Basta apenas a gente colocar debaixo da soberana vontade de Deus. Vai ser difícil? Vai. Né? Vai ser muitas vezes doloroso? Vai. Mas lembra que Deus, Ele não se importa primeiramente com o nosso conforto, mas Ele se importa com o nosso coração confrontado para que sirva a Ele. Então, entre conforto e confronto, Deus prefere o confronto para que assim possamos lá na frente desfrutar do conforto. Quem tem conforto, mas não é confrontado, não muda. É como aquela passagem, né, quando Cristo, né, fala daquele homem que está juntando bens e acumulando bens, e ele vai dizer: louco, né? Hoje pedirão a tua alma. Ou seja, o que importou? Você ter confortos, ter bens, ter tudo que você queria, e no fim das contas você perder a sua alma. Então Deus se importa mais com o nosso coração do que com o nosso bolso. Mas à medida que nós colocamos o nosso coração diante de Deus, Deus ajeita o nosso bolso. Como foi com a vida de Jacó. E isso não só com recursos financeiros, claro, mas com tudo em nossa vida. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós agradecemos pela tua bondade, pelo teu cuidado, Deus, conosco. Como foi assim com a vida de Jacó, Deus, o exemplo dessa história que lemos aqui em Gênesis 30, essa dificuldade que ele viveu, Deus, não foi por acaso, mas o Senhor estava trabalhando, estava agindo. O Senhor estava a todo instante, Deus, conduzindo aquele servo para o teu propósito, e ele apenas obedeceu a ti, no temor de Isaac. Ele estava confiando no temor de Isaac, nesse Deus em que é soberano e que tudo executa da maneira correta, no tempo correto. Então nós agradecemos a ti, Deus, por isso. Possamos, Senhor, ser confrontados pela tua palavra a viver esse tipo de dependência. A dependência nesse Deus de toda sabedoria, confiar no Deus de toda sabedoria. Oramos a ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.